Nos últimos anos, as tensões entre a Rússia e o Ocidente têm aumentado, levando a preocupações sobre o uso de armas nucleares na Ucrânia. Neste vídeo, vamos explorar as razões pelas quais a Rússia não usará bombas nucleares na Ucrânia, apesar das tensões e ameaças. Vamos discutir o papel do arsenal nuclear tático e estratégico da Rússia e as implicações políticas e militares do uso de armas nucleares. Aproveite, dê o seu like e se inscreva no canal. Como noticiado constantemente, a Ucrânia é um país que fica na fronteira entre a Europa e a Ásia e que está em conflito com a Rússia desde 2014. Em fevereiro de 2022, o país foi invadido pela Rússia em uma tentativa de tomar o país em poucas semanas. Como é sabido, a Rússia não alcançou seus objetivos iniciais e inclusive teve que retroceder em diversas regiões. Devido à falha em alcançar seus objetivos e passar de agressor a agredido, após os inícios da contraofensiva da Ucrânia, a Rússia passou a fazer diversas ameaças sobre o uso de bombas nucleares. Inclusive, recentemente, posicionou bombas na Bielorrússia, o que foi uma clara ameaça à Ucrânia e ao Ocidente. Mas o que tem a ver as armas nucleares com tudo isso? Bom, as armas nucleares são dispositivos explosivos que liberam uma enorme quantidade de energia através da fissão ou da fusão de átomos. Elas são consideradas as armas mais poderosas e destrutivas já inventadas pelo ser humano, capazes de causar danos irreversíveis ao meio ambiente e à vida. Elas podem ser classificadas em dois tipos, estratégicas e táticas. As armas nucleares estratégicas são aquelas que têm um grande poder de explosão e um longo alcance, podendo atingir alvos em outros continentes. Elas são usadas para dissuadir ou retaliar um ataque nuclear de outro país e fazem parte dos arsenais das principais potências nucleares do mundo, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. As armas nucleares táticas, por outro lado, são aquelas que têm um menor poder de explosão e um curto alcance, podendo ser usadas em campos de batalha ou em alvos específicos. Elas são usadas para apoiar operações militares convencionais ou para intimidar ou coagir o adversário. Elas podem ser acopladas em diferentes tipos de mísseis, bombas, granadas ou minas. A Rússia possui um grande arsenal de armas nucleares táticas, estimado em mais de 2.000 ogivas. Essas armas estão espalhadas por várias bases militares no território russo e em países aliados, como a Bielorrússia. A Rússia também tem desenvolvido novos tipos de armas nucleares táticas, como mísseis hipersônicos, torpedos submarinos e drones. Mas a grande questão é, a Rússia usaria essas armas nucleares táticas em um eventual ataque à Ucrânia? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois envolve muitos fatores políticos, militares e morais. Por um lado, a Rússia tem afirmado que não tem intenção de usar armas nucleares em ataque ao território ucraniano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexei Zaitsev, declarou que este tipo de armamento não faz parte da operação especial militar, como o Kremlin chama a guerra na Ucrânia. Por outro lado, a Rússia tem demonstrado uma postura cada vez mais beligerante e desafiadora em relação ao Ocidente, realizando testes frequentes de mísseis com capacidade nuclear em uma base do país, deixando o mundo em alerta. Além disso, o presidente russo Vladimir Putin tem feito ameaças repetidas de escalar a guerra a níveis sem precedentes caso o Ocidente continue a apoiar a Ucrânia e a rejeitar as exigências da Rússia de limitar a expansão da OTAN. Essas ameaças aumentaram as preocupações sobre o uso de armas nucleares táticas pela Rússia, que poderia considerá-las como uma opção mais viável e menos arriscada do que as armas nucleares estratégicas. A Rússia poderia argumentar que as armas nucleares táticas são apenas uma extensão das armas convencionais e que elas não violam o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que proíbe o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares contra países não nucleares. O mais intrigante dessa história é que em 1994 a Ucrânia assinou o Memorando de Budapeste e entregou cerca de 1.600 armas nucleares remanescentes da antiga União Soviética à Rússia, em troca de um tratado de paz e de garantia de que nunca seria invadida ou ameaçada. A Ucrânia decidiu abrir mão das armas nucleares deixadas em seu território em troca de segurança e reconhecimento como um país independente. Tudo foi acordado por meio do Memorando de Budapeste, um acordo assinado entre o governo ucraniano, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos após o fim da União Soviética. Em 1996, Kiev já havia devolvido todas as armas soviéticas deixadas em seu território. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin confirmou que a Rússia já posicionou uma primeira leva de armas nucleares táticas na Bielorrússia, que nada mais é que um estado fantoche da Rússia. Putin disse em um fórum que elas só seriam usadas se o território ou estado da Rússia fosse ameaçado.
Além disso, a China tem se posicionado contra o uso de armas nucleares na Ucrânia. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que as armas nucleares não devem ser usadas na Ucrânia. Essa declaração foi uma rara divergência do apoio tácito da China às posições de Moscou. A China renovou seus apelos pela desescalada na Ucrânia e lembrou a Rússia de sua recente oposição à guerra nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu o presidente russo Vladimir Putin dizendo que um movimento desse tipo representaria a mais séria escalada militar no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, líderes mundiais têm acusado a Rússia de agir de forma imprudente a ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa. A lógica pelo uso de armas nucleares é muito perigosa e enganosa, pois ignora os efeitos devastadores das armas nucleares táticas, tanto para as vítimas quanto para os agressores. As armas nucleares táticas podem causar milhares de mortes, ferimentos, doenças, contaminação e deslocamento de pessoas. Elas também podem provocar uma escalada nuclear, levando a uma resposta do Ocidente ou de outros países com armas nucleares estratégicas. Isso poderia desencadear uma guerra nuclear global, com consequências catastróficas para toda a humanidade. Portanto, o uso de armas nucleares pela Rússia é algo improvável, já que isso poderá desencadear uma resposta massiva do Ocidente, inclusive da China, que deixou claro que é totalmente contrária a isso. Por isso é preciso aumentar a pressão diplomática e econômica sobre o Kremlin, enquanto a guerra não acaba. Aproveitando, fiz um vídeo sobre o porquê a Rússia irá perder essa guerra, deixarei o link no card acima e na descrição do vídeo. E você, acredita que a Rússia seria capaz de usar armas nucleares? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!